E aí, pessoal, tudo bem? Agora o nosso assunto vai ser o Estado e as relações de poder. Vale a pena, acho que, começar fazendo um histórico desse conceito de Estado. Bom, quando a gente pensa em determinadas comunidades primitivas, comunidades tribais, a gente não fala ainda em conceito de Estado, pelo menos não no sentido que nós concebemos hoje o que é um Estado. Mas quando esses grupos tribais começaram a acumular determinadas riquezas e a escravizar tribos rivais, a organização social ela começou a se tornar cada vez mais complexa. Por quê? Porque foram sendo criadas cada vez mais determinadas relações de dominação. Ora, eu acho que a gente pode dizer que estava aqui o embrião do Estado moderno. Agora, é claro que esse Estado, como nós o concebemos hoje, ele é bem mais recente. Ele data ali do século XV, do século XVI, início da Idade Moderna, naquele período que a gente chama de formação das monarquias nacionais lá na Europa. E desde essa época até hoje, a gente pode dizer que o Estado ele foi se construindo em cima de algumas bases. Eu queria destacar duas delas, que são a propriedade privada e a estratificação social. Ora, o Estado moderno ele está assentado em cima dessas bases, o que significa que esses valores se tornam valores institucionalizados. São pouquíssimas as experiências de organização em estados em que não houve, de alguma forma, o respeito à propriedade privada. E, da mesma forma, é muito difícil uma sociedade que não tenha algum grau de estratificação. E em sociedades complexas, a gente vai dizer que existe essa divisão em classes sociais. Bom, a gente pode pegar essas duas noções aqui e fazer uma discussão que envolve a realidade brasileira. Eu trouxe aqui um trechinho da Constituição brasileira, o artigo 5º da nossa Constituição, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí vem uma série de incisos que especificam esses direitos fundamentais. Pois bem, no inciso 22, se fala sobre o direito de propriedade. Mas no inciso 23, se diz que a propriedade deve cumprir a sua função social. Ora, aqui eu acho que você já percebe a dificuldade de compatibilizar determinados direitos fundamentais. Porque, ao mesmo tempo em que a Constituição garante o direito à propriedade, fala-se justamente em igualdade. E aí a gente começa a pensar o seguinte: como é que a gente pode ter igualdade num mundo em que uns têm mais propriedades do que outros? E o que seria essa função social da propriedade? Quando a gente pensa, por exemplo, nos conflitos de terra no Brasil, de um lado nós temos proprietários que estão amparados pela Constituição, porque têm esse direito à propriedade garantido. Mas, de outro lado, nós temos movimentos de trabalhadores rurais sem terra que lutam pela propriedade e que acham que a propriedade deve atender a essa função social. Ora, isso vai mostrar que dentro de um Estado sempre existem essas disputas. E aqui a gente vê essas relações de poder. Em geral, você já deve ter percebido isso, o direito à propriedade acaba valendo mais do que o direito à igualdade, pelo menos nas sociedades capitalistas. Agora, se a gente pensar um pouquinho em todos os pensadores que já se debruçaram sobre a questão, a gente pode retomar algumas ideias importantes. Olha, no final da Idade Média ainda, na época da escolástica medieval, nós tivemos São Tomás de Aquino dizendo que o Estado devia garantir a salvação. Era uma época em que a ideia de Estado estava ainda subordinada à Igreja. Na virada da Idade Média para a Idade Moderna, essa concepção começou a ruir. Por exemplo, Maquiavel propôs que o Estado
é o poder político efetivo. Ele não garante a salvação, porque ele não se baseia no que o homem deveria ser, mas no que o homem é de fato, daí que o Estado seja também amoral. E, principalmente, ele é laico, ele se distancia na concepção de Maquiavel, ele se distancia desse mundo da igreja. Mas, durante muitos séculos, essas duas grandes tendências encabeçadas por São Tomás de Aquino e Maquiavel dividiram a atenção das pessoas. Bom, mais modernamente, a gente vai dizer, principalmente no século XIX, os pensadores eles rejeitaram a ideia de estado da natureza. Mas o que isso tem a ver com a noção de estado? Bom, essa coisa aqui do estado da natureza remete a um filósofo importantíssimo do iluminismo, Jean-Jacques Rousseau. E foi o Rousseau que propôs aquela história do bom selvagem. Era a ideia de que o homem, em estado de natureza, era naturalmente bom. E que foi a civilização que corrompeu esse estado de bondade humana. No século XIX, as pessoas vão romper com essa noção de que o homem era naturalmente bom quando podia viver captando da natureza apenas aquilo que lhe era necessário. Não, na verdade, a ideia de sociedade civil, que aliás vai aparecer no Rousseau, mas aparece também em outros filósofos, né, o caso de Hegel, ela vai se impor de uma maneira próxima de Maquiavel, sem julgamentos de bondade e maldade do homem, mas como uma forma de organização social que parte justamente dessas relações de poder. E essas relações, em geral, são relações em que um determinado grupo dentro desse Estado tem mais força do que outro. Bom, para começar, vamos tentar fazer, então, um exercício que vai justamente relacionar as ideias de São Tomás de Aquino e Maquiavel? Vamos lá, pessoal.